Boa noite a todos, Renato Irão falando, canal Vasco 68, não esqueça do meu patrocinador e eventos, não deixe de curtir, não esqueça de curtir, já acionar o sininho de notificações e que não é inscrito, se inscreva, por favor. Estou falando um pouco rápido, porque pela terceira vez já deu 2 gravações ruins, e gente, se cortar dessa vez, vai cortar do mesmo, que já estou de saco cheio de fazer a mesma gravação 3, 4, 5, 6 vezes. Como novidade para vocês, né, o jogo desse campeonato carioca ridículo, com o Mande Campo do Nova Iguaçu, vai ser em Volta Redonda, simplesmente porque a duplinha da Zona Sul, né, eles não deram a resposta a tempo para o Nova Iguaçu, que é o mandante do jogo, e não havia tempo hábil, teve que escolher um estádio, o único estádio disponível no Volta Redonda. O jogo não pode ser em Januário, o jogo não pode ser no Engenhão, porque tem jogo no Botafogo, também não poderia ser sábado, por 2 motivos, porque hoje o Nova Iguaçu joga pela Copa do Brasil com o Internacional, e porque também não haveria o tempo mínimo de descanso para o Nova Iguaçu. Então, esse jogo tem que ser domingo e só tem o estádio do Volta Redonda. Nisso, até a FERJ, que é omissa em tudo, até em arbitragem, não sei para que existe FERJ, porque é um bando de inútil, de incapacitados, de pessoas mal intencionadas, eles perdem também, porque eu estive vendo alguns bordeiros de campeonatos, sempre a taxa da FERJ é uma taxa enorme, exorbitante. Só que quando por exemplo, peguei o próprio Volta Redonda no seu estádio, que é um estádio que dizem que é modernizado e tal, jogo para 200, 300, 400 pessoas, eles não conseguem nem mordiscar nada, porque os caras não têm dinheiro para nada. E a FERJ diz que está sem dinheiro, tanto é que o campeão, o vice, o terceiro, o quarto, seja quem for, não tem nenhum tipo de premiação. A FERJ é uma instituição ruim, gerida por gente incompetente, que está eternamente no poder. E fica bom para a duplinha da Zona Sul, que fica se alternando nos seus títulos. E é fácil dizer que, porque o Vasco nos últimos 20 anos, o Vasco nos últimos 20 anos ganhou pouco, ganhou a Copa do Brasil, ganhou 3 estaduais, algumas taças, Guanabara ou não, ou Taça Rio, seja lá quais forem. Mas o Vasco é um time que incomoda, porque com toda a supremacia desses times da Zona Sul, né, da duplinha do consórcio, que não respondeu a tempo, eles falaram que estavam ainda analisando. Analisar o quê? Tome vergonha na cara, seus pilantras. E aí o que acontece? O Vasco incomoda. Incomoda porque ele bate frente com o Flamengo, incomoda o Fluminense, que o Fluminense ganhando Libertadores, Mundial, cuspe em distância, eles nunca serão Vasco. Então eles se unem a seu co-irmão da Zona Sul. É mais fácil para eles. O telefone está tocando, foda-se, eu vou continuar falando, porque, eu não vou gravar pela 4ª, 5ª, 6ª vez, eu não sou nenhum palhaço. Gente, então, é uma coisa para explicar para vocês, né? O jogo em Volta Redonda, isso quer dizer o quê? Campanha público zero. Várias pessoas de vários estados do Brasil, como eu mesmo presenciei no primeiro jogo, que eu fui com a minha filhota e com a minha esposa, havia pessoas de vários estados do Brasil, com vários sotaques, um jogo super família, e ainda houve alguns imbecis que perguntaram, tu foi ver o jogo, não sei o quê? Fui. Porque a gente não é vascaíno porque ganha ou que perde, a gente é vascaíno porque está na essência, seus imbecis. Eu fui para um passeio que eu ia dar com a minha família. A minha mais velha não pôde ir porque estava na igreja, que ela está se formando para servir ao padre na igreja, como acólita. Então, foi um passeio, me diverti, achei legal. O jogo foi uma parte. É diferente de quando eu era jovem, ia, porque tem que ganhar. Agora não, ganhar, ganhou. Não ganhar, foda-se, ainda mais num campeonato vendido desse. Um campeonato que o próprio beneficiado, os principais, Flamengo e Fluminense, eles mesmo pisam em cima da credibilidade do Campeonato Carioca, fazendo esse tipo de picuinha, de mesquinharia, de miserabilidade. Tudo porque eles, inclusive o governador Cláudio Castro, que por ele eu nuto um desprezo muito grande, porque ele é tão incompetente e imbecil que não vale nem a pena ter ódio por uma figura ignóbia dessa. Ele, mulambo do jeito que ele tomou por si próprio as dores quando o Vasco botou na camisa Maracanã para Todos. Ora, cara pálida, Maracanã para Todos é o nome do projeto que o Vasco apresentou nessa licitação fake, que a gente sabe no que vai dar. Então, assim, proíbem o Vasco de jogar no Maracanã, proíbem o Vasco de jogar em São Januário. Caga para esse campeonato,
Público zero, não vai ninguém. Não sai ninguém do Estado, não sai ninguém do Rio, não sai ninguém de próprio Volta Redonda. Os vascaínos de Volta Redonda que lotariam o estádio da Cidadania, acho que cabem 20 mil, ou 15 ou 18 mil pessoas, não devem ir. Deixe esvaziar, porque o time vai entender que não é nada contra o time. Pô, se ele for para a final, parabéns. Também se não for, sinceramente, desculpe, foda-se, porque é um campeonato desacreditado. Como eu disse, eles são tão imbecis que o campeonato, que eles mesmos são os mais beneficiados, eles mesmos sacaneiam o campeonato. Ora, dizer que ainda estava analisando, que analisar o quê? Tudo tem que ser acordado antes. Se a incompetente da federação assumisse as suas responsabilidades em relação à arbitragem, em relação à organização do campeonato, fazer tabelinha, até minha filha de 8 anos faz. Agora, é obrigatoriedade que se os jogos são em campos neutros, já que, não poderia ser Vasco e Nova Iguaçu no campo do Vasco? Poderia. Poderia ser Nova Iguaçu e campo do Vasco? Poderia. Agora, poderia ser Flamengo e Fluminense no campo do Flamengo? Que campo? Poderia ser Fluminense no campo do Fluminense? Que campo? Não tem campo. Eles não têm estádios. Eles são da Zona Sul. Foda-se. Eles não têm estádio. Não tem estádio para jogar. A mídia imunda sempre os protege. E por aí vai. Até o Rizek, que sempre tem até umas atitudes até simpáticas em relação ao Vasco, ele tomou uma invertida do Eric Faria, que é um flamenguista, mas é um cara inteligente. O André Rizek diz assim, não, o Flamengo e o Fluminense, eles têm o direito de jogar no Maracanã. Aí o Rizek, e quem é beneficiado? O Campeonato Carioca é desacreditado, porque o Maracanã não é deles. E eles nem concessão têm. Eles têm um termo de permissão única, uma porcaria dessa aí, que já é pela 9ª vez. A gente sabe que essa licitação fake já vai ser direcionada a eles. Não é porque é o Vasco. Poderia ser o BSB de Brasília, a Arena BSB de Brasília, poderia ser o raio que o Esparta. Agora, eles, mais uma vez, com medo, só por causa de uma frase na camisa, o Maracanã é para todos, eles fazem isso. Aí o Vasco emite uma nota pequena, de 4 linhas, dizendo que o Vasco não quer o Maracanã para si. O Vasco é o Maracanã para que todos o utilizem. Inclusive, ele falou de uma gestão compartilhada. Mas não. Eles não estão prejudicando só o Vasco, não, gente. Lógico que o Vasco é prejudicado de não jogar perante a sua torcida. Mas eles prejudicaram o Vasco, o Nova Iguaçu e o próprio campeonato. Para mim, além do público zero, para não dizer que o WO eliminaria ele das competições oficiais organizadas pela CBF, porque a FERJ é subordinada à CBF, faz o seguinte, coloca um time lá, sub-20, desce o cacete, com 5, 10 minutos, fica com 6 em campo. Aí dá insuficiência numérica e deficiência técnica e perde o jogo. Aí no segundo jogo faz a mesma coisa. Ou então pega o time titular e faz mais ou menos o que o Água Santa fez aqui. Enfia o cacete também, enfia a porrada, quebra todo mundo e deixa os caras serem campeões. E isso se nós passarmos ou se passássemos pelo Nova Iguaçu. Que eu, achando que agora no segundo jogo passaríamos, pelas lições que tivemos, pelo cansaço até que o Nova Iguaçu terá, contra o Inter, pela Copa do Brasil. Jogo esse em Brasília. Eu estava acreditando, depois do esporro que o Ramon Dias deu dentro do vestiário, e que muita gente diz que ele passou pano para a imprensa, porque roupa suja se lava em casa. Agora é esperar. Se o Vasco vai ganhar, vai empatar ou vai perder do Nova Iguaçu, eu vou falar uma coisa para vocês. É o que menos me importa. Me importa agora é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Porque nós sabemos, esse campeonato já é um campeonato vendido. Vendido pelo governo do estado, pela dupla da Zona Sul e pela federação. Ou vocês acham que, além da antipatia que eles nutrem ao Vasco, por ser um clube do subúrbio, lá da linha do Tem de São Cristóvão, eles não assinaram com a televisão. Não teve acordo com a FERJ, não teve acordo com a Band e nem com a empresa responsável, que é daquele mulambo sem graça que fazia parte do Porta dos Fundos. Gente, sinceramente,
assim, eu fiquei chateado porque eu estava na expectativa de ver o jogo de novo no Maracanã. E agora eles me privaram e privaram vários torcedores do Vasco pelo Brasil todo. E privaram o Nova Iguaçu de botar um dinheirinho no bolso também, juntamente com o Vasco. Mas vai pesar esse dinheirinho mais para o Nova Iguaçu. Era o que eu tinha para falar. Eu peço para que vocês curtam, porque vocês curtindo, o YouTube indica. E eu desejo a todos uma boa noite e saúde e paz. E que Jesus Cristo, Nossa Senhora, Deus, acima de tudo, todos os santos e todos os anjos, abençoem a todos vocês e a vossas famílias.